O de casa. O de casa. Tenho vindo de longe, e muito tenho que andar. Por isso peço, patrão, um lugar para pousar. Chegue, seu moço, e apeie o seu pingo pro galpão. Este ranço de gaúcho tem pousada e chimarrão. Oh, de casa, oh, de casa, quanta alegria se sente quando alguém nos recebe. Oh, de casa, oh, de casa. E no dia seguinte a jornada prossegue. Mas quando se dá um de casa, na estância do bem-querer, que só o eco corresponde, fazendo a gente sofrer, sem rumo, quase cansado, se sai sem ter direção. É o de casa mais triste, na estrada da ilusão. Oh, de casa, oh, de casa, só o eco responde, fazendo a gente penar. Oh, de casa, oh, de casa, é na estrada da vida a gente tem que pousar. na estância lá de São Pedro, de joelho e chapéu na mão, vou dar o último de casa, por respeito e devoção. É só patrão do céu que de mim tenha piedade, me arranje qualquer cantinho no ranço da eternidade. Oh, de casa, oh, de casa, peço ao patrão do céu um cantinho pra mim. Oh, de casa, oh, de casa, essa tropiada da vida um dia chega a seu fim. Lindo tio Adelar Bertuzzi, sempre dando uma de casa. Boa noite, queridos amigos, queridas amigas, que sempre nos acompanham nas lives da Pastoral do Cuidado nas sextas-feiras à noite. Nas duas últimas sextas nós não tivemos a oportunidade de conversarmos, mas agora estamos novamente aqui para levar para ti uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé
evidentemente, a mensagem de amor. Hoje, então, vamos começar a conversar sobre aquelas questões que são os assuntos que acabam sendo considerados como consequentes lógicos, naturais da fé, da espiritualidade, da esperança cristã. Nós falamos durante muitos encontros sobre os fundamentos da espiritualidade, sobre a mensagem central no que uma pessoa cristã acredita, o que traz sentido para uma pessoa a partir da fé cristã. Insistimos que a questão fundamental, ela não é complexa, não é difícil, é uma questão de crer. Dissemos que uma pessoa crê que a vida é uma criação de Deus, portanto, a vida é um presente que recebemos de Deus. Dissemos que Deus se tornou em Jesus Cristo um ser humano, apesar dele ter criado a vida, ele ser poderoso e bondoso por ter o poder da criação com a sua palavra, ele assumiu essa natureza criada sem deixar de ser de natureza divina, infinita, mas ele assumiu por um determinado tempo para conhecer com profundidade como é a criatura. Ele inclusive assumiu a finitude da vida, é onde o infinito se uniu com o finito. Então Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Cremos que através dessa ação empática de Deus, amorosa de Deus, misericordiosa de Deus, sabemos que Deus está presente nos momentos também difíceis, turbulentos da vida, que não há nenhum momento em que Deus não esteja junto, inclusive na nossa finitude para este mundo. Dissemos que Deus em Cristo venceu a finitude, nos concedendo a promessa da vida eterna através da ressurreição, Dissemos que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo através da sua capacidade onisciente, através do seu Santo Espírito. E dissemos que Deus nos concede ferramentas, que nós chamamos de dons espirituais, para vivermos a vida. Quando uma pessoa crê nisso, ela é uma pessoa cristã, né? Crendo nisso, você é uma pessoa cristã. Veja, não falamos que você tem que cumprir um monte de mandamentos, um monte de preceitos, um monte de regras, um monte de legalismos. Não dissemos que você tem que cantar de um determinado jeito, de orar de um determinado jeito. Não dissemos que você tem que pagar, contribuir para ser uma pessoa cristã. Para ser uma pessoa cristã, nós precisamos crer. Não é crer nas nossas atitudes, não é crer no nosso esforço, não é crer nos nossos méritos. Nós não somos pessoas cristãs pelos nossos méritos, pelas nossas obras. Isso que tem que ficar claro. Nós somos cristãos, nós somos pessoas cristãs por causa da dádiva de Deus, porque cremos. Para ser uma pessoa cristã, precisa crer, pois
o que significa uma vivência de espiritualidade. Isso é o fundamento. Tem gente que coloca as obras como fundamento. Tem gente que coloca dízimo como um fundamento legal, sem o qual uma pessoa não poderia ser cristã. Tem gente que diz que a pessoa tem que sentir determinados tipos de emoções, orar de um determinado específico jeito, cantar de uma forma, precisa ter uma experiência espiritual, sobrenatural, com profundas emoções, precisa experimentar coisas sobrenaturais para ser... Não precisa de nada disso para ser uma pessoa cristã. Isso tudo são as questões secundárias da fé. Então, a partir de hoje, nós vamos ir falando destas questões secundárias, como que cada uma delas se coloca. É evidente que a oração, o louvor, regras, preceitos estão presentes na espiritualidade, na fé cristã, mas eles não são o fundamento. Acho que nós entendemos muito bem isso. E quando nós botamos preceitos, leis e regras e mandamentos no lugar da fé, então nós confundimos tudo. E hoje em dia a gente percebe que novamente temos essa pregação muito forte que para uma pessoa ser amada por Deus, para ela ser abençoada por Deus, precisa fazer um monte de situações. E até agora não dissemos nada disso. Então, nós precisamos entender que o centro da espiritualidade cristã é a fé no Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A fé no Deus, que nos dá a vida de forma gratuita, que nos salva e nos perdoa de forma gratuita e que nos dá os dons, as ferramentas para vivermos a vida. Isso tudo de forma gratuita, por causa do seu amor incondicional. Bom, e aí é o assunto de hoje. A primeira consequência lógica de atitude de uma pessoa cristã, quando ela acredita nesse Deus que nós expusemos, então existe o amor. A questão toda de como vivemos, então, como externamos, então, a espiritualidade é através do amor. Este é o que resume todos os preceitos, todos os mandamentos, todas as regras. Elas precisam passar pela peneira do amor. Então, vamos nos lembrar então do apóstolo Paulo, aquele que prega isso de uma forma excepcional. E aí não pode nos faltar o conhecimento da sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Você que está nos assistindo ou vai nos assistir em outro momento, aqui no Facebook, na página da Pastoral, ou no canal do YouTube do Sínodo, anotem, ao ouvir, anotem esse texto, leia esse texto com calma, com serenidade, leia ele uma vez e aí deixa esse texto ficar ali reverberando. Leia ele de novo, deixa mais um tempo ele ficar reverberando aí na mente, no coração. Não é interessante você pegar a Bíblia e ler muitas coisas num dia só, ler a Bíblia. Não.
O importante é ler uma passagem, assim como 1 Coríntios 13, é um capítulo. Leia esse capítulo. Ali vai falar então do amor, né? Nós, evangélicos de confissão luterana, nós temos como pensamento, como forma de externar a espiritualidade, o amor. A eficácia da fé é o amor. É o amor que precisa estar presente no testemunho da fé. Então, nas obras. No próprio evangelho, nos próprios evangelhos, consta que o grande mandamento é o amor, certo? Isso é tão natural, o amor, como consequência natural da fé. Veja, o amor, ele não é uma obra humana. É isso que precisamos entender. O amor, ele não é uma obra minha. O amor é uma obra de Deus. Toda obra de Deus é amor. Aí devemos também nos lembrar de 1 João, onde está escrito que Deus é amor. E lá está escrito no capítulo 4, de uma forma muito especial, no versículo 19, nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. Assim como é natural uma pitangueira produzir pitangas, assim é natural a fé e a espiritualidade cristã produzir amor. Qualquer outro sentimento que faz parte da nossa vida, que não seja amor, está presente o rancor, o ódio e um monte de coisa que nos machuca uns aos outros, que traz doenças, inclusive, uns para os outros. Ele não é resultado da fé e da espiritualidade cristã. Ele é resultado dos nossos desejos humanos. Isso nós vamos ver mais tarde. Então, nós aplacamos esses sentimentos que nos machucam, essas atitudes que nos machucam, com o amor de Deus. Veja, Romanos, mais uma carta do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 5, versículo 5. Lá diz uma questão muito interessante, que Deus é quem derrama nos nossos corações o amor. Ele faz isso através do seu Santo Espírito. Então, a primeira e a mais importante questão que nós devemos pedir em oração, porque isso não é uma obra humana, nós precisamos receber isso, é o amor. Nós precisamos dessa fonte, nós precisamos ser iluminadas pelo amor de Deus. Pessoal, é isso que eu pensei em compartilhar com vocês. Nos próximos encontros nós vamos abordar essa questão e vamos aprofundar essa questão. Vocês percebem que a questão não é complicada. Você não precisa cumprir um monte de leis e regras, repito, para ser uma pessoa cristã. Tendo a fé em Deus, pedindo a Deus em oração, é-nos prometido que Deus vai nos conceder o seu amor. E com o amor de Deus, nós vamos ir desenvolvendo a nossa vida. Então, fica pontuado que também amor não é um sentimento. Também é isso, um sentimento por uma pessoa, por uma situação.
Mas o amor do qual eu estou falando, ele é muito maior que um sentimento. Ele é um estado de espírito. Ele é uma forma de compreender, de aceitar a vida, de viver a vida. Claro que mais adiante vamos desdobrar como que isso funciona de forma prática, né? Aí sim as coisas vão sendo problematizadas, porque para algumas pessoas uma atitude pode ser considerada de amor, para outras pessoas a mesma atitude pode não ser considerada de amor. Mas por enquanto, o mais importante que a gente precisa entender é que a fé cristã, ela produz como fruto o amor. Quando a fé cristã não produz amor, nós então estamos assim, vamos dizer, colocada a nossa espiritualidade em outra coisa, que não é bem na fonte, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa fonte de vida, que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ela nos concede amor, ela nos enche de amor. E amor é uma força divina que nos preenche com sentido. Isso então é o primeiro ponto que eu compartilho com vocês hoje, né? A Eide Eva Gnish está compartilhando aqui conosco. Ela falou boa noite, pastor, boa noite. Lourdes Knagzinski, lá de Ivoti, né? Ivoti é onde eu estudei durante 3 anos, lá no internato, na Escola Evangélica de Ivoti. Alzira Kleiner, o Dirceu Olair e a sua esposa Loena Hofstetter estão assistindo, lá de Vitor Greff. Um abraço, seu Dirceu, Loena e toda a família aí, na lida, né? A Ledi Bueno, Halbert aqui de Passo Fundo está nos assistindo, a Olga Steinck e a Ruth Elizabeth Haas aqui de Passo Fundo, né? Da nossa equipe de diaconia aqui em Passo Fundo e uma das lideranças aqui da comunidade, assim como a Ledi Bueno também faz parte da equipe de diaconia aqui da comunidade em Passo Fundo. Pessoal, eu quero desejar para vocês um final de semana abençoado e eu vou colocar aqui rapidamente aqui um momento. Aqui. Isto. Aqui nós temos o endereço da paróquia em Novo Xingu. Cada encontro que temos aqui eu divulgo uma das paróquias. Então ali no município de Novo Xingu e nos outros municípios em volta, a pastora Daniela Lamp atende as comunidades evangélicas de confissão luterana no Brasil. Se alguém estiver passando nessa região, aqui está o endereço, tá os telefones e vocês podem também entrar então em contato com a pastora, perguntando quando tem culto, quando tem uma programação, lá conhecer a igreja, a comunidade e se estiver passando nessa região do município de Novo Xingu, né? Também tomo a liberdade aqui de colocar um QR Code para as pessoas aqui, deixar registrado, que a Pastoral do Cuidado aceita então alguma oferta, alguma doação para desenvolver os seus trabalhos de aconselhamento pastoral hospitalar, trabalho de visitação em comunidades terapêuticas. Amanhã é o último sábado do mês, né? É o dia de eu ir lá para Nova Bassano e sempre ter lá um encontro com as pessoas que estão lá na comunidade terapêutica Fazenda São Francisco de Assis. Então, uma vez por mês eu vou lá, então, no sábado à tarde. Então, para suprir as necessidades de despesas do trabalho da Pastoral do Cuidado, vocês podem apontar, copiar esse QR Code aí e fazer uma doação para a pastoral através do Pix, né? E depois vocês podem também
pedir um recibo, se assim o desejarem. Essa doação cai diretamente na conta do Sino do Planalto Rio Grandense, tá? Que então destina as doações através desse Pix para a Pastoral do Cuidado. Tá? Então, que a paz seja com todos vocês e todas vocês, e vamos continuar orando para que possamos ir vencendo aos poucos, tornando mais amena a situação da pandemia. Já temos uma situação muito melhor do que tivemos algum tempo atrás. Continuemos orando pelo consolo e pela paz de tantas famílias que estão enlutadas, e pedimos que cada um e cada uma também continue se cuidando e cuidando uns aos outros, porque isto continua sendo bastante importante. Um abraço, que a paz seja com vocês. Vou deixar de novo a música O de Casa, que é uma música muito conhecida aqui no estado do Rio Grande do Sul. Estamos no mês de setembro, quando os gaúchos celebram aí o seu dia, né? E a letra dessa música é muito legal, eu me identifico muito com essa letra, então, que fala de acolhimento, né? E um dos valores da espiritualidade cristã, de fato, é o acolhimento. Então, para encerrar nossa live de hoje, eu deixo com vocês a música O de Casa. O de casa, o de casa. Tenho vindo de longe, e muito tenho que andar. Por isso peço, patrão, um lugar para pousar. Chegue, seu moço, e apeie o seu pingo pro galpão. Este rancho de gaúcho tem pousada e chimarrão. Vamos junto! O de casa, o de casa, quanta alegria se sente quando alguém nos recebe. O de casa, o de casa, e no dia seguinte a jornada prossegue. Mas quando se dá um O de casa, na estância do bem-querer, que só o eco responde, fazendo a gente sofrer, sem rumo, quase cansado. Se sai sem ter direção, é o de casa mais triste, na estrada da ilusão. O de casa, o de casa, só o eco responde, fazendo a gente penar. O de casa, o de casa, é na estrada da vida a gente tem que pousar. Na estância lá de São Pedro, de joelho e chapéu na mão, vou dar o último de casa, por respeito e devoção. É só o patrão do céu que de mim tenha piedade, me arranje qualquer cantinho no rancho da eternidade. O de
casa, oh, de casa, peço ao patrão do céu um cantinho pra mim, oh, de casa, oh, de casa, e essa tropiada da vida um dia chega a seu fim. E no tio Ademar Bertuzzi, sempre dando uma de casa. Esse aí, merece.